Simara? Alô? Foi. Good afternoon, boa tarde a todas e todos. Agradecemos a presença das autoridades que hoje compõem a nossa mesa e também os nossos colaboradores. Também agradecemos aos que estão presentes, assistindo essa palestra. Sejam muito bem-vindos ao Hub da Amazônia, ou a Casa do Consórcio da Amazônia Legal. Nós que somos a Casa dos Estados que abrigam a Amazônia Legal. E hoje nós temos a honra de receber um painel que foi proposto pelo nosso apoiador financeiro, a Norsk Hydro Brasil, cujo título será Transição Energética, Novos Pilares de Energia no Brasil e no Mundo. Com isso, eu passo a palavra para o senhor Anderson Baranov, que é CEO da Norsk Hydro Brasil. Anderson, the floor is yours. A palavra está com você. Obrigado. Bom dia, boa tarde para quem almoçou. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, falando da transição energética, falando um pouco de mineração. Para isso, nós temos aqui a secretária Ana Paula, representando o ministro Alexandre Silveira, grandes parceiros de discussão, grandes apoiadores dos nossos dilemas, e a gente tem um diálogo aberto. O general Fernando Azevedo, vice-presidente do IBRAM, aqui com a gente, já com foco na mineração, e o nosso querido presidente da Abrace, presidente executivo Paulo Pedrosa, o nosso guru de energia. Ninguém sabe mais energia do que ele. Viu, Paulo? O ministro falou uma vez para mim assim: Baranov, eu sou ministro de Minas e Energia. Na parte da mineração a gente consegue acertar, mas na energia é muito complexo. Primeiro tem que entender, e tem vários vieses, vários interesses diferentes, o que torna difícil você chegar num ponto. Mas eu acredito que a Abrace tem feito um grande trabalho, o IBRAM também, e a nossa querida secretária aqui sempre nos apoiando, sempre dando atenção para os dois setores. Mas vamos lá começar. Tá ruim? Vai ficar. Tá bom, melhorou mesmo. Então a gente vai começar esse painel. Logicamente a Hydro, que é uma empresa de energia e alumínio, a gente vai tentar falar desse metal essencial com foco, tudo que a gente vem fazendo, descarbonização, a licença social para operação. Mas eu vou fazer perguntas e a gente pode debater. Se sintam à vontade para interferir na pergunta de algum de vocês quando um terminar, se quiserem fazer um comentário. Eu acho importante para dar um dinamismo, mas também não é obrigação. Vamos fazer da maneira mais relaxada possível para a gente ter uma tarde aqui gostosa, né? Vamos dizer assim. Então eu vou começar aqui com a nossa secretária, a Ana Paula Bittencourt. Secretária, como o MME pode fortalecer o arcabouço regulatório e os incentivos para acelerar a adoção dessas práticas de baixo carbono em escala nacional, garantindo competitividade e a oferta de minerais críticos para a transição energética? Boa tarde a todos. Boa tarde, Baranov. Parabéns pela iniciativa, pelo painel proposto. O Ministério tem trabalhado bastante no fortalecimento desse arcabouço regulatório. Mais recentemente, nós, inclusive, instauramos o nosso conselho, né, com a participação do presidente Lula, né, trazendo ali as prioridades para a política mineral brasileira. Então, isso já é uma diretriz para a formulação, né, e para o andar do setor público sob a perspectiva da mineração. Nós também estamos fortalecendo a atuação da nossa agência, que nós sabemos que tem precisado uma presença constante do nosso ministro, né, seja no aspecto de pessoas, e agora, recentemente, também nós estamos tentando fortalecer a parte de estrutura de hiperautomação da agência. São todas entregas que a gente entende que tem um link, que vão fortalecer, que vão melhorar a nossa situação regulatória. Agora, sob perspectiva direta também do nosso setor, né, para enfrentar aí outros desafios que a gente tem, uma das coisas que a gente está propondo é justamente avançar na definição
pela agência, a partir dessas prioridades, né, de qual que é a agenda de enfrentamento. E no Conselho também, nós criamos, por exemplo, um GT, um dos nossos desafios aqui, que é a celeridade nos processos ambientais, a celeridade nos processos de licenciamento mineral. Então, além de fortalecer a agência, a gente também, lá no nosso GT, está querendo, trabalhando junto, em conjunto com vários atores, para regulamentar quais que vão ser os critérios, por exemplo, para definição dos empreendimentos estratégicos que vão ter acesso ao licenciamento ambiental especial, que está previsto na nova legislação, na nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Né? Nós estamos também estudando ali como enfrentar os gargalos para o desenvolvimento do aproveitamento mineral, desses minerais que a gente tem, que são críticos estratégicos, tudo ali no nosso conselho. Então, eu vejo que hoje, entre as nossas principais ações, está justamente o foco da gente fazer uma integração interministerial, né, com a busca de soluções que, dentro da esfera do Poder Executivo Federal, são da nossa responsabilidade. A gente está buscando fazer isso de uma forma integrada, né, mais objetiva, sem perda de energia, centralizada ali sob o direcionamento do nosso ministro Alexandre, no Conselho Nacional. É muito importante a sua colocação e só de ter o envolvimento do nosso presidente, do nosso ministro, mostra como a mineração está no topo das discussões e trazendo com ela a transição energética dentro desse mercado muito importante. General Fernando, agora é a sua vez. É a primeira vez que eu te vejo nessa COP, não é? Nós estamos no painel, primeira vez, né? Segunda do dia. Mas vamos lá. General, a mineração é essencial para a transição energética. Eu concordo com essa afirmação porque a gente vem falando muito disso. Vemos empresas com metas ambiciosas de descarbonização, como a Hydro, investindo em produção de baixo carbono, além de projetos de economia circular. Como o IBRAM tem promovido a inovação e a adoção dessas práticas em todo o setor, garantindo que a mineração seja parte da solução climática? Pronto. Tá ouvindo? Tá. Inicialmente aqui, Baranov, eu queria agradecer muito aqui a oportunidade do Instituto Brasileiro de Mineração estar presente aqui na COP30, na casa do consórcio da Amazônia Legal, que representam aí mais de 50% do território nosso, na companhia, né, de você, Baranov, que além de CEO da Hydro, tem outras especificações para a gente tão importantes, que é integrante do IBRAM, do Conselho do IBRAM, e é um dos mais, se não mais participativo nosso. Né? Também aqui, junto com Paulo, que aqui eu tenho ao lado a Minas e Energia. Né? Então eu estou cercado e muito bem. Paulo da Brás, né, que tem, vocês não sabem, a gente conversa, tem uma família de integrantes da Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, né, Paulo? E eu tenho a secretária Ana Paula, em que realmente está fazendo com que o Ministério de Minas e Energia tenha uma participação importante que ela é em Minas. Né? Em relação à pergunta sua, Baranov, é que nós temos, né, nesses painéis que nós estamos participando, tanto você como a Ana e eu, temos repetido, porque é um dogma muito bom de falar, né? A mineração está presente. Nós vimos nesses eventos aí que nós participamos esse ano, estamos fechando, eu acho, né, Paulo Henrique? Estou acompanhado pelo diretor nosso, Paulo Henrique, e o Anderson aqui. Nós estamos fechando um ano em que a mineração esteve em evidência. Eminência não pela defesa dela, mas pela importância dela, né, secretário? Né? E quando chegamos na COP30, nós chegamos aqui para entregar a meta que nós acertamos com o nosso conselho, que nós acertamos com o conhecimento do Ministério de Minas e Energia,
com parâmetros palpáveis e mensuráveis em relação ao setor, para dar o exemplo do setor de mineração em relação à descarbonização, à transição energética, à energia limpa. Então, são as vertentes evidentes em relação, por exemplo, à energia, né, à água, meio ambiente, socioambiental, tudo. Agora, as empresas associadas, e eu posso dizer que a Hidro seria um dos melhores exemplos, já está comprometida com isso, independente do documento que nós entregamos aqui, né? Nós temos vários exemplos aí, não só dizer que em 2050 as empresas da mineração perseguiram e conseguiram a 90% da descarbonização, como essas metas para 2030, várias já estão alcançando isso, várias já estão com um projeto nisso aqui, né? Então eu fico muito à vontade de como o IBRAM está defendendo a atuação dos nossos associados, das nossas empresas, e também aproveitar a secretária Ana Paula dizendo que o que o Ministério tem feito agora em relação à regulação, em relação à participação, né? Criamos o conselho, né, Ana, aqui, conselho que foi fundamental. Já estava aí a previsão da primeira atuação, anos passados, o Ministério colocou em prática agora o decreto novo, o apoio ao projeto de lei 2780, que é a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Então, Baranov, é aquilo que eu repito aqui, os nossos associados, as nossas empresas e o setor, né, entre o público e privado, já estão praticando muito isso aqui, tá bom? Não, muito obrigado, as suas colocações sempre precisas. Eu não vou nem comentar mais, porque já entrou no meu cérebro, que são 16 painéis em 3 dias. Mas muito obrigado, General Fernando, e sempre exaltando aqui a liderança do nosso presidente Raul Jungmann no nosso dia a dia da mineração, mudando de patamar junto com o general e toda a equipe do IBRAM. Acho importante ressaltar a importância dele. Ele não pôde vir, foi na Expo IBRAM em Salvador, mas é muito importante ressaltar a liderança do nosso grande líder, Raul. Baranov, eu queria reforçar essa parte aqui. A gente deve muito o setor, o IBRAM, a atuação do presidente Júlio. Muito, muito. Uma frase que a gente usa, eu, Paulo Henrique, o Anderson, o Raul conseguiu tirar a mineração de dentro da mina, né? Não, excelente, essa afirmação é muito especial. Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, meu amigo de dia a dia também. A gente vai terminar essa primeira etapa, Paulo, com você, e vai começar a segunda com você. A gente vai para lá e volta para cá. Então você vai ficar aí, toma água se precisar, porque vai ter que falar bastante. Mas vamos lá, Paulo. Muito se fala também, não é só a mineração que está sendo muito falada, também estamos falando muito da energia no Brasil, MP 1304, mas aqui no nosso painel, grandes consumidores de energia, como a indústria do alumínio, têm um papel chave na transição energética. Como a Abrace avalia a oferta de energia renovável no Brasil para atender essa demanda crescente? E que políticas públicas são cruciais para garantir a segurança e a competitividade dos suprimentos para os grandes consumidores? Bom, boa tarde a todos, ou bom dia para quem não almoçou. Muito bom estar aqui, Baranov. Estou aqui por sua causa, né? Você, Baranov, é meu presidente do conselho na Abrace. E ele falava muito da COP, dizia que a COP ia ser a melhor COP, quando muita gente duvidava até da capacidade do país em liderar uma COP. Então, assim, eu estou aqui, estou aprendendo muito, Baranov, e vendo o seguinte, qual é o grande mérito da COP? O grande mérito da COP é nos provocar a pensar o planeta, pensar grande. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quer dizer, o mundo da energia tem muita gente pensando pequeno. Quer dizer, alguém que diz assim, é o meu espaço,
Então eu quero que contratem a minha usina pelo preço dela e algo que seja bom para mim. A COP, nós temos que pensar o planeta, pensar a questão climática, a nossa solidariedade como pessoas e pensar a nossa sociedade. A transição energética para o Brasil é a grande oportunidade de fazer a transição da sociedade brasileira para uma sociedade mais próspera e mais justa. Porque aqui a gente tem tudo o que o mundo quer. A gente tem a base mineral, que a gente pode industrializar para o mundo, e a gente tem energia limpa e barata. Então o Brasil pode ir para o mundo e dizer: mundo, vou ajudar a resolver o problema do clima, porque eu vou produzir aqui alumínio verde, aço verde, plástico verde, para atender a demanda mundial, emitindo aqui, às vezes, 4 vezes menos do que a produção, por exemplo, de alumínio, com base fóssil em outros lugares. Então é um desafio gigantesco e a grande oportunidade do nosso país. Eu tenho repetido que nós nascemos como Brasil, porque exportávamos uma madeira chamada pau-brasil. E depois exportamos açúcar, exportamos soja, exportamos café. Está na hora de exportar asa de avião de alumínio, roda de automóvel de alumínio, bloco de motor de automóvel de alumínio, que aí o automóvel fica mais leve e emite menos e gasta menos a vida toda, e tantas outras coisas. Agora, o que a gente precisa para fazer isso? 2 coisas. Primeiro, parar de estragar a nossa energia limpa e barata. Muitas discussões no ambiente da política, do Congresso, nos impõem, por exemplo, a contratação de uma energia cara e com emissões, como agora foi feito no Congresso há 10 dias atrás, a obrigação de comprarmos energia do carvão. Agora, dias antes da COP30. Então nós precisamos parar de estragar essa vantagem e precisamos olhar para o consumo. Quer dizer, o Brasil ele olha muito a política de transição energética incentivando a oferta. E às vezes a gente erra a mão. Por exemplo, erramos a mão no subsídio do painel solar. Subsidiamos demais. Hoje tem 40 mil megawatts de painel solar entrando na hora do pico, causando um verdadeiro trauma para o sistema. Nós quase tivemos problema de apagão por sobra de energia gerada na hora que ela não é necessária. Nós precisamos olhar para o consumo e incentivar o consumo de energia. Quer dizer, você, por exemplo, Baranov, fez um movimento talvez dos mais importantes do país de descarbonização, de trocar óleo diesel por gás natural na alumina. Isso é maravilhoso para o planeta, porque reduz imensamente ações como essa, o uso de caldeiras elétricas na indústria, motores elétricos, a eletrificação, a descarbonização, merecem políticas públicas que olhem o consumo, porque a transição energética não acontece na oferta, acontece no uso da energia. O emprego verde está no uso da energia, na indústria, e com competitividade. Se a gente souber fazer a energia barata chegar para produzir, esse país vira um gigante, e nós vamos transformar a nossa sociedade. Então, essa é a minha agradecendo a minha primeira participação aqui. Não, obrigado, Paulinho. E, General Iana, como ele revelou um segredo, eu estou aqui como ídolo, mas ele falou que eu sou o presidente do Conselho da Brás, a gente realmente tem falado muito de resolver através do consumo. Porque o Ministério fez um grande trabalho, né, Paulo? Sim. O gás do povo, a tarifa social, mas a gente tem uma fonte de energia imensa no Brasil, diversidade no fornecimento de energia, e como a gente consegue baratear essa energia, né, e trazer competitividade para a indústria que gera emprego. Então, através do consumo. Então, eu acho, Paulo, não estou falando errado, né? Não, perfeito. Perfeito, em Baranov, o que a gente tem dito, e você que é um grande comunicador ajuda nesse debate, é mostrar para todo mundo que o brasileiro que consome 100 de energia, 100 kWh, ele consome 270 no mesmo mês nos produtos que ele compra. Quer dizer, se ele compra um espelho para botar no banheiro com moldura de alumínio,
aquele é um produto eletrointensivo. Mas se ele compra uma bandeja de frango congelado no supermercado, a bandeja de frango congelado é mais intensiva em energia do que o alumínio. Então, assim, você tem que ter políticas, não é, que olhem essa energia que chega para o brasileiro nas coisas que ele compra. Não é? Porque se essa energia é cara, o produto importado chega aqui e a gente não perde só a competitividade da indústria, perde o emprego industrial e perde o imposto que a indústria paga, que vai para o SUS, que vai para a escola pública. Então essa é a grande discussão, como é que a gente equilibra tudo isso, pensando como a COP nos ensina, pensando o planeta e o Brasil e olhando esse futuro melhor. Como a gente deu uma monopolizada aqui na energia, eu vou voltar de lá para cá, mas diferente. Fernando, Paulo, e eu termino com a secretária do Ministério aqui, a nossa querida Ana Paula Bittencourt. Começamos com ela, terminamos com ela. Logicamente, no final, cada um pode dar um depoimento. Mas vamos lá, Fernando. Quais são os principais desafios que o setor mineral brasileiro enfrenta para aprimorar sua imagem e suas práticas? E como o IBRAM busca fortalecer a licença social para operar das empresas? Tá, esse é um tema que o IBRAM tem se debruçado muito, né? Que é a imagem da mineração. Imagem. Eu não vou citar o passado aqui, a gente tem que aprender muito com o passado, com os erros, né, que foram feitos, e eles serviram de lições aprendidas. Lições aprendidas. Eu acho que a regulamentação, as normas e as leis ambientais, elas são exemplos até para o mundo. Mas o IBRAM tem focado muito na parte do advocacy, das relações governamentais. Eu lembro, né, Baranova, você é atuante no conselho nosso, a Ana tem participado muito, né, Paulo? A missão que o IBRAM tem, no estatuto nosso é o artigo 1º, é representar institucionalmente os interesses do setor da mineração, entre parênteses, associados. Então, essa é a missão nossa. Nós temos que focar, e o Raul é focado nisso, é nisso aqui. Então, a gente tem preocupações, né? Primeiro, com licenciamento. Né? O licenciamento, nossos associados perguntam muito, demandam muito, né? O Ministério de Minas e Energia, eu tenho a principal testemunha aqui, que é a secretária, a Ana, a gente tentar ajudar ao máximo a ANM, né? Para que ela exerça realmente a missão que ela tem, e não falta esforço por parte dela. Uma é a questão do financiamento, né? E o governo está voltado para isso agora. O BNDES, basta ver que o presidente do BNDES se encontra com ele aqui, encontrei com ele as 2 vezes aqui, e ele tem aberto linhas de financiamento, tem um diretor voltado para isso, né? E tem a parte da legislação, que a gente tem que avançar, mas com esse aspecto geopolítico atual, a mineração tem um aspecto positivo, estão todos voltados para a importância que a mineração tem. No mundo, quer dizer, atualmente com esses minerais críticos e estratégicos, você tem no mundo quem quer o minério, quem possui o minério, quem quer fazer reserva de minério, né, e quem quer negociar o minério. Então você tem uma pleiade de interesses em relação, legítimos até. E nesse conjunto você tem o Brasil que tem o minério, mas também tem um aspecto que o IBRAM está colocando a lupa em cima, que é o excesso de tentar ser protagonista nisso aí, né? Eu nunca vi tanto especialista em terras raras como o Brasil tem agora. Né? Nós demoramos 2 anos para instituir a Frente Parlamentar da Mineração. Em 2 semanas foi criado a Frente Parlamentar das Terras Raras. Né? Quer dizer, a gente tem
Ontem, eu nem comecei com a secretária Ana Paula, anteontem foi colocado em pauta no Senado, né, na Comissão de Energia, um projeto de lei sobre minerais críticos e estratégicos que a gente não imaginava. Tem aspectos positivos, mas tem aspectos em que a gente tem que estudar mais. Então, eu te digo aqui, qual é a preocupação do IBRAM atual? É cumprir da melhor forma a missão principal dele, que é representar bem os interesses do setor da mineração, levar o privado e o público juntos para o interesse comum. É isso, Baranova. Muito obrigado, general. É sempre bom estar discutindo com especialistas no assunto. Eu venho falando também que não só a mineração, mas a Abrace, a sociedade como um todo, eu sempre deixo uma mensagem, viu, secretária Ana, que procurem fazer parte da solução. Porque a gente sempre tem dois lados, o da crítica, que às vezes é construtiva, às vezes não é, e da solução. Se todo mundo começar a migrar para o lado da solução, as críticas continuarão lá, mas com cada vez menos força, porque a gente vai poder endereçar a solução. Construir é muito difícil, destruir é fácil. Então, uma fake news, uma narrativa errada, destrói um trabalho de muitos anos. Mas eu acho que essa união para uma sociedade melhor passa por isso. E, Paulo, vamos para a sua última agora, depois eu venho com a secretária Ana e a gente finaliza. A transição energética implica em mudanças significativas na matriz e no mercado de energia. Quais são os principais desafios para os grandes consumidores industriais se adaptem a essa nova realidade? Como a Abrace tem atuado para garantir que a transição seja feita de forma eficiente, sem comprometer a competitividade da indústria? Baranova, eu acho que essa é a principal questão. Quer dizer, o mundo, lá atrás, na época do Acordo de Paris, flertou com soluções de subsídio às fontes renováveis, de que os países comprariam os produtos verdes, mesmo eles sendo mais caros, e que isso ia transformar a economia do planeta. Era uma ideia muito bacana, mas na prática o mundo caminhou numa direção diferente, né? Recentemente o presidente Trump, que infelizmente não veio aqui à COP, se tivesse vindo teria sido muito bom, mas ele apontou os Estados Unidos da direção da energia competitiva, que a deles lá é o shale gas, né? E olhando a indústria americana e o desenvolvimento americano. Então o mundo está mais fragmentado, mais individualista, né? Mas isso não significa que a questão climática deixou de ser importante. E isso deu para o Brasil uma condição de ainda mais destaque, porque aqui no Brasil a energia mais barata é a renovável. Então a gente pode ir para o mundo e dizer: compre o nosso aço, compre o nosso alumínio, o nosso plástico, porque ele é verde e competitivo. Eu tive a oportunidade na COP aqui de novo, Baranova, graças a você, circular. Então eu tive com o pessoal da Boston Consulting, com o pessoal da Price Waterhouse, que trabalhou para a gente, com o pessoal da McKinsey, com a BEM, as grandes consultorias. Tive com agentes de governo, professores como o professor Jorge Arbache, e há essa convergência. O comércio internacional, produtos verdes e competitivos são o nosso caminho. O que a gente precisa fazer? Não atrapalhar essa energia barata e limpa para que ela chegue no consumidor para produzir aqui no Brasil. E aí a descarbonização acontece de maneira natural, e a eletrificação acontece de maneira natural. Essa é a nossa agenda. E nós estamos tentando ajudar a equipe do ministro Silveira, e você sabe, tem profissionais extremamente qualificados na equipe do ministro Silveira, e ele atuou para colocar na agência reguladora profissionais também de grande qualidade. Então, nesse ambiente de governo e com a equipe do presidente, vice-presidente Alckmin no MIDIC e do ministro Haddad na Fazenda, trazer todo mundo para essa agenda. Energia limpa e barata, deixa ela fluir para a indústria e vamos crescer o país. O setor elétrico tem muito problema.
A solução está no crescimento. Crescendo, a gente dilui custos, dilui o custo de infraestrutura e avança, e é bom para quem vende energia e é bom para quem compra energia. É a discussão hoje do Congresso, né? E nos vetos presidenciais também. Eu acho que é uma etapa e é um trabalho que não para, né, Paulo? A gente continua todo ano. Ano que vem é um ano mais complicado para discussão em Congresso, um ano eleitoral. Mas eu acho que a Abraço, o IBRAM, o próprio Ministério, a gente não vai parar de trabalhar. Ana, chegando aqui ao final, a transição energética demanda uma oferta crescente de minerais críticos. Quais são os principais desafios e oportunidades para o Brasil em sua estratégia de minerais críticos? Baranov, assim, a necessidade, eu diria, é a indispensabilidade, né, dos minerais para que a gente consiga ter sucesso, êxito nesse compromisso global de transição energética e de descarbonização das economias, passa, como você colocou bem, na mineração. E eu, então, vou começar enfatizando na sua pergunta as oportunidades. Assim, a transição energética, o Brasil é uma oportunidade. Assim, né? Os minerais, os nossos minerais são a nossa oportunidade. Né? São uma oportunidade sob a perspectiva geológica, pela existência deles no nosso território, e nós somos também uma oportunidade sob perspectiva institucional. Né? Nós temos uma democracia resiliente, robusta, estável. Né? Nós temos normas ambientais trabalhistas rigorosas, o que nos coloca com um diferencial competitivo em linha com o que a gente está conversando aqui, justamente em termos de sustentabilidade dos nossos processos de produção. Né? Nós temos, vamos ver o que mais, nós temos energia em abundância, né? Migrando aqui para o lado dos recursos naturais, e nós temos reservas robustas, né? De alumínio, né? De bauxita, de outros minerais que são importantes, ferro de alto teor, que vem sendo enfatizado, inclusive, pelo nosso próprio ministro, das famosas terras raras, níquel, grafite indispensável nas baterias de veículos elétricos. Mas quais que são os nossos desafios? Né? O nosso maior desafio é transformar essas reservas em produção. Né? Para isso, a gente tem um outro grande desafio, que é aumentar o nosso conhecimento geológico. É característico da mineração brasileira o protagonismo do setor privado. Então, nós precisamos conhecer melhor o nosso território para que a gente tenha um direcionamento melhor focalizado desse capital investidor. Então, assim, esse é um desafio que hoje a gente se debruça sobre ele, buscando enfrentamento. Temos uma circunstância. Hoje, o conhecimento geológico no Brasil é feito por intermédio do Serviço Geológico Brasileiro, que a gente está passando por dificuldades de uma maneira homogênea na administração pública em relação à gestão dos nossos recursos orçamentários e financeiros. Então, para que a gente consiga, por exemplo, solucionar esse problema, a gente visualiza a importância das parcerias estratégicas. Então, até as nossas dificuldades são uma oportunidade. Né? Buscar uma parceria para que a gente consiga avançar nesse preliminar, nesse pressuposto, né, do aumento da produção mineral. Nós precisamos ter mais pesquisa mineral. Né? Nós precisamos ampliar os projetos que já temos hoje instaurados. Né? E, além disso, aí é a visão de futuro, a visão de governo, a gente tem um grande desafio adicional, que é de não perder a oportunidade de transformar todo esse ambiente institucional que nós temos, né, num avanço nas cadeias desses minerais. Então, produzir os minerais, excelente, precisamos. É o nosso desafio número 1, ele precisa ser enfrentado. Né? O nosso desafio número 2, aí é a nossa ambição, é a oportunidade que existe para o Brasil de se mostrar como uma alternativa
na cadeia global de suprimento dos produtos que são necessários à transição energética. Que a gente sabe hoje que essa cadeia, a parte do midstream, downstream, estão, né, concentrados nos países asiáticos, o que tem sido foco de atenção e até mesmo de tensão entre países, entre potências consumidoras, né, e é uma oportunidade para as potências produtoras de minerais. Né, e por que não cogitar o Brasil, com todo esse conjunto de variáveis positivas, como um lugar para se avançar nessas cadeias, né? O que para nós, sem sombra de dúvidas, é fundamental, porque a gente sabe que os passos adicionais muitas vezes têm empregos melhor qualificados, movimenta mais a economia. Então, esses são os nossos desafios. E a gente vem enfrentando isso, como eu disse, de uma maneira estrutural. Eu digo que hoje o grande problema, a grande questão estrutural que a gente tem está na nossa agência, que é a agenda de enfrentamento desde a chegada do nosso ministro, trabalho silencioso, né, resultados sempre de médio e longo prazo, mas que a gente sabe que são indispensáveis. Né, são resultados indispensáveis para que a gente consiga avançar de uma maneira consistente no setor mineral brasileiro. Não existe setor forte sem uma agência robusta. Né? Estamos implementando a governança, a governança das políticas públicas de mineração, né, e eu tenho a satisfação, e com uma série de focos de estudo ali, com o propósito de trazer avanços na regulamentação. Como eu disse, com ênfase nos empreendimentos que podem eventualmente ser identificados como estratégicos ou especiais para fins de licenciamento ambiental especial. A gente sabe que a gente ainda tem um desafio estrutural em termos de previsibilidade nos nossos licenciamentos, sejam eles ambientais, sejam eles minerais. Os licenciamentos minerais estão hoje todo esse enfoque na ANM, mas o ambiental é transversal, nem está somente em Minas Energia, né? Pelo contrário, está em outra pasta. Então, a gente tem buscado fazer o que dentro da perspectiva da mineração a gente consegue fazer para buscar avançar. Né? Nós estamos estudando ali quais que são os potenciais incentivos que podem ser oferecidos para os minerais críticos estratégicos ali dentro. A gente consegue, eventualmente, desenhar algum benefício tributário se a gente conseguir que isso caiba, né, nas nossas regras. A gente consegue desenhar uma garantia, que a gente sabe que tem sido uma demanda explícita pelo perfil hoje predominante dos projetos em minerais críticos estratégicos, que a gente sabe que são de companhias menores que não têm faturamento ou condições de oferecer garantias em seus projetos. Né? Nós sabemos que se o governo brasileiro ambiciona avançar efetivamente nessa cadeia, a demanda ela é indispensável, a gente tem que cuidar de toda a cadeia, a gente está falando de conhecimento, pesquisa, produção mineral, mas também demanda por esses minerais, né? Porque o mundo está globalmente desenhado, muito bem, obrigado, não tem a menor necessidade de mudar. Então, para nós mudarmos essa realidade, a gente também precisa entrar na ponta da demanda. Então, nós vamos nos debruçar sobre essa questão das demandas, e hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês que um passo em relação a esse apoio, esse incentivo aos minerais críticos estratégicos foi dado pelo nosso ministro. A gente acabou de assinar a portaria que regulamenta as debêntures incentivadas para minerais críticos estratégicos, para a transformação desses minerais. É um primeiro passo, a gente sabe, como setor, eu tenho que confessar, a gente sempre quer mais, né, mas não tem como se dar o segundo passo sem dar o primeiro. Né? E hoje também, buscando fortalecer esse diferencial, essa questão, essa oportunidade do ponto de vista da robustez institucional que o Brasil tem, a gente também colocou em consulta pública um referencial de sustentabilidade, que tem um propósito aqui também de dizer como que o governo brasileiro, como que o setor público entende que há um alinhamento entre os atores que estão hoje na mineração, sejam eles outros atores públicos, sejam eles privados, sejam agentes regulatórios, enfim, como que a gente consegue ter um alinhamento de boas práticas sustentáveis.
né, com enfoque especial aqui, no caso do Brasil, porque a gente acha que é um grande desafio que a nossa sociedade tem, com enfoque especial no aspecto social. Então, isso vai estar submetido à consulta pública, seria muito bom ter a participação de todos vocês, né, porque a ideia é que as próprias políticas que saiam do Ministério saiam sempre focadas em estimular e apoiar projetos que tenham um alinhamento de sustentabilidade. É isso, assim, acho que o Brasil é a oportunidade, os desafios são imensos, mas eu vejo que o governo e o setor estão querendo chegar ao mesmo lugar, e o primeiro passo, quando se quer avançar, é se saber onde se quer chegar, e quando a gente tem uma convergência de interesses, a chance de êxito é maior. Né? Então, eu vejo que sou muito otimista em relação ao horizonte e em relação à posição que o Brasil vai ocupar já está ocupando em relação a minerais críticos estratégicos. Obrigado, secretária. Dando uma pincelada no que a senhora falou. Não pode ir para a segunda etapa sem passar pela primeira. Meu chefe geralmente fala assim, não adianta você querer pintar o segundo andar se o primeiro está pegando fogo. Né? Então você tem que seguir um rito, né? E a secretária também falou em parcerias estratégicas, né? Eu acho que o IBRAM e a própria Abrace, a gente vem trabalhando nessas parcerias, sempre à disposição do Ministério, mas também as empresas entrando em parcerias público-privada. Eu acho que a tendência é que isso cresça cada vez mais. Como a gente está falando de eficiência energética, mas esse painel foi o mais eficiente aqui do Hub Amazônia. Eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês terminarem o nosso painel. Vocês podem falar, dar uma mensagem para o mercado, fazer um agradecimento, o que vocês se sentirem à vontade para encerrar com cada um de vocês. Paulo, de lá para cá, vamos deixar a secretária terminar o nosso painel. Bom, Baranova, então, é uma palavra de agradecimento, né, a você pela sua liderança, pela oportunidade de estar aqui na COP e uma declaração de confiança no Brasil. Quer dizer, nós, usando o que a gente tem de bom, e aqui está muito do que a gente tem de bom, a nossa base mineral e energética, né, a gente pode transformar esse país e transformar a vida das pessoas, que é o que interessa. É um grande desafio, ele está colocado e a gente tem que pensar grande, olhar grande e trabalhar juntos, como você disse. Baranov, eu queria deixar 2 coisas rápido aqui. A primeira coisa, o Paulo começou a citar aqui, nós tivemos no Brasil, na história nossa, né, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, ciclo do café, e no século XX vamos botar do petróleo e gás. Nós estamos vendo o início do século XXI, talvez seja para o Brasil o século, além da energia, o século do minério. A outra é agradecer, porque eu estou muito à vontade nesse painel aqui, porque quem está de moderador é o Baranov, que é o integrante do IBRAM, talvez seja o integrante nosso associado, membro do conselho mais participativo, e eu estou entre as principais figuras de Minas e energia. Muito obrigado. Baranova, eu queria também agradecer a oportunidade de participar de um evento adicional na COP sobre mineração e energia. Eu falo, energia, tecnologia são indissociáveis da mineração. É uma felicidade muito grande poder testemunhar o reconhecimento desse aspecto estrutural da mineração para os projetos do mundo. A gente está falando, o tema da COP hoje é um projeto global. Né? Quando nós vemos oficializada na agenda da COP a mineração dessa forma, é uma satisfação, uma felicidade muito grande sobre a nossa perspectiva. E isso nos faz, enquanto governo, ficar ainda mais otimista, né, em relação ao futuro do setor. Nós seguimos firmes trabalhando na perspectiva de aumentar previsibilidade, segurança jurídica, né, e apoio
para quem efetivamente precisa trabalhar aqui, trabalhar em prol, que é o setor, né, o setor mineral, para que a gente consiga fazer entregas reais para a nossa sociedade, porque para nós mineração é sinônimo de desenvolvimento, né? E isso que precisa ficar claro. E o que a gente quer é um desenvolvimento inclusivo por intermédio da mineração. Então, e a gente vê os minerais críticos e estratégicos e a robustez do nosso portfólio nesse assunto como uma oportunidade de a mineração ser um vetor de desenvolvimento inclusivo para a sociedade brasileira. Então, parabéns, assim, que a gente tenha ainda uma boa tarde, mais eventos que tenham por objeto a mineração, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu não tenho como não agradecer vocês três. Para mim foi um painel muito confortável de fazer quando a gente está entre amigos, pessoas do nosso dia a dia. Então, agradecendo aí o nosso presidente da Abrace, o nosso vice-presidente do IBRAM, a nossa secretária Ana Paula Bittencourt, que entrou esse ano fazendo um grande trabalho. A você, Marcelo Brito, o Hub mais uma vez parceiro da Hidro. E eu termino com a mensagem que eu tenho colocado nessa COP, para todo mundo, para a sociedade em geral, para as empresas, num mundo tão geopoliticamente complicado nesse momento, cheio de narrativas, sempre escolham um lado da solução. É muito melhor do que você estar no lado da crítica, porque a gente vai conseguir, juntos, resolver melhor os problemas. Como a gente geralmente diz, juntos somos mais fortes. Um abraço, obrigado, gente.